Bom, pessoal, nós vamos fazer agora o capítulo 8 do livro do Boylestad, que trata de uns métodos especiais de análise de circuitos elétricos em corrente contínua. Tá? Então, a gente vai começar no capítulo e, só de início, eu queria... Esse capítulo trata sobre alguns métodos especiais, né, usando a lei de Kirchhoff, lei das tensões, lei das correntes, né, transformações estrela-triângulo e tudo mais. Mas a gente vai pensar alguns tópicos aqui do capítulo que são importantes aí, que é o recorte que a gente vai fazer no nosso curso. Tá? Bom, antes de entrar num método específico, tem aqui no item 8.2 que trata sobre as fontes de corrente. Né? Tem um tópico interessante aqui. E o que é uma fonte de corrente? A gente não tinha falado mais profundamente sobre isso, mas uma fonte de corrente, assim como a fonte de tensão, é uma fonte que, nesse caso, vai impor a sua grandeza. No caso aqui, a grandeza é corrente. Então, quando você tem uma fonte de corrente colocada num ramo do circuito, ela vai impor a corrente nesse ramo. Então, a corrente que vai circular, por exemplo, nesse resistor R é a própria corrente imposta pela fonte, porque está em série com o resistor. Tá? Se eu tiver um arranjo, um circuito qualquer conectado a uma fonte de corrente, assim como está aqui na letra B da figura 8.1, a fonte vai impor essa corrente, tá? E dado o valor de resistência que tiver dentro desse circuito, você vai ter aí uma diferença de potencial estabelecida na fonte, né? Uma diferença de potencial, um VDS estabelecido na fonte, tá? Vamos pegar aqui um exemplozinho aqui do próprio livro, né? Se a gente tiver aqui uma fonte de corrente de 10 miliamperes, né, conectada a uma carga de 2 kΩ, né, qual que seria a diferença de potencial e qual que seria a corrente que estaria circulando no resistor R1? Bom, a corrente que circula no R1, né, o I de R1, é na verdade igual a I, tá? Que seria os 10 miliamperes. Tá? E qual que seria a diferença de potencial V1? Né? A diferença de potencial V1 pode ser determinada pela lei de Ohm, que aqui no caso vai ser o produto, né, de R1 vezes a corrente que circula no resistor 1. Como a gente já viu que a corrente que circula no resistor 1 é a própria corrente de 10 mA, que é a corrente da fonte, então o V1 vai ser aí os 20K multiplicado pelos 10 mili. Simplifica aqui o K com o milha, K é 10 a terceira, o milha é 10 a menos 3, mantém a base subtrai o expoente, vai dar 10 elevado a zero, que é igual a 1. Então 20 vezes 10 vezes 1, V1 aqui no caso seria os 200 volts. Tá? Como o resistor está em paralelo com a fonte, né? A gente tem aqui, ó, aqui em cima é o mesmo ponto e aqui embaixo é o mesmo ponto, como está em paralelo, então a gente conclui aí que o VS é igual ao V1. Tá? Nesse caso aqui o VS é igual ao V1. Então, reparem que é uma fonte de corrente, que ela está impondo uma corrente, e a diferença de potencial nesse caso é que depende do valor da carga, que no caso aqui a carga era de 20 kΩ. Tá? Um outro ponto interessante que foi colocado aqui no livro é o que eles chamam de conversão de fonte de corrente em fonte de tensão. Então, olha só que interessante. Quando você tem uma fonte de tensão, né, que é uma bateria, tá? Num circuito, você pode transformar essa fonte numa fonte de corrente. Só que aí tem um detalhe interessante, que eu só posso fazer isso para fontes que são chamadas fontes reais, não para fontes ideais. E o que é uma fonte real? A fonte real são as fontes que têm internamente uma resistência, tá? Tem uma resistência interna. Então, o que seria isso? Se você imaginar, por exemplo, uma pilha, tá? Um dispositivo eletroquímico, uma pilha, uma bateria, a tensão disponibilizada nos terminais
nos terminais, vamos pôr aqui terminal A e terminal B dessa bateria, por exemplo, essa diferença de potencial gerada internamente através da reação química, não é a diferença de potencial disponibilizada aqui nos terminais. Por quê? Porque essa reação química, se você fizer um balanço, ela vai dar lá um certo valor de volts, só que para poder atravessar todo o eletrólito, todas as placas, tem uma resistência interna dentro da bateria. Então, uma parte desse potencial fica aí no resistor interno, né, que a gente chama aqui resistor RS, resistor da fonte. Tá? Então, a diferença de potencial disponibilizada aqui no terminal A e B da fonte é menor do que a diferença de potencial efetivamente gerada pela fonte. Tá? Então, isso são as fontes reais. Isso vale tanto para a fonte de tensão quanto para a fonte de corrente. Tá? Bom, a fonte de tensão, ela tem em série um resistor interno. E a fonte de corrente tem em paralelo um resistor interno. Então, agora, considerando as fontes reais, não as ideais, as reais, porque a fonte ideal ela não tem essa resistência interna. A fonte real ela tem. Então, considerando as fontes reais, eu posso transformar uma fonte de corrente numa fonte de tensão ou vice-versa. Como que eu faço isso? Bom, para eu transformar, por exemplo, essa fonte E numa fonte I, basta eu pegar o valor em volts da fonte e dividir pela resistência que está em série. Eu tenho o valor em corrente da fonte I. E o resistor que eu vou colocar em paralelo é o mesmo valor do resistor que estava em série aqui na fonte de tensão. E se eu quiser fazer o caminho inverso, mesma coisa. Eu vou pegar o valor de I e vou multiplicar pela resistência que estava em paralelo. Pela resistência que estava em paralelo. Então eu encontro o valor de tensão da minha conversão de fonte de corrente em fonte de tensão. Tá? E o resistor que eu vou colocar em série é o próprio valor do resistor que estava em paralelo. Vamos pegar aqui um exemplozinho rapidinho aqui, ó. Se eu tivesse aqui essa fonte de 6 volts, né, que está aqui na figura 8.7, essa fonte de 6 volts, que tem uma resistência interna de 2 ohms. Eu quisesse, por algum motivo, transformar, para poder melhorar meu arranjo e solucionar algum valor de corrente ou tensão no circuito, eu quisesse transformar essa fonte de tensão numa fonte de corrente. Então, o que a gente faria? Eu poderia colocar aqui, então, substituir essa fonte por uma fonte de corrente. Então, vou colocar o símbolozinho aqui da fonte de corrente. E essa fonte de corrente vai estar em paralelo com a sua resistência interna. Essa resistência interna vai ser o RS, que no caso aqui vale 2 ohms. E qual que seria o valor da fonte? O valor da fonte é o valor da fonte de tensão dividido pela resistência. Né? Isso me dá corrente. Então, o valor da corrente seria o 6 dividido por 3. Tá? Desculpa, 6 dividido por 2, que é o valor da resistência interna. E daria aqui 3 amperes. Então, essa nova fonte teria aqui uma corrente I de 3 amperes. Uma corrente I de 3 amperes. Estaria circulando aqui, ó, atravessando aqui o resistor. Tá? Então, tá aí uma conversão, e lógico que depois disso é que vai ser conectada aí ainda a resistência externa, né, que chama de RL aqui, ó, que é a resistência externa de 4 ohms. Tá? Então tá aí, transformamos a fonte de tensão numa fonte de corrente. Bom, esse assunto é importante porque em alguns casos a gente vai precisar fazer essa transformação para poder resolver o problema. Muito bem. Aqui no livro tem alguns outros exemplos de aplicação, tá? E aí a gente vai entrar no nosso assunto, que é o nosso primeiro método, de resolução de problemas, que é a análise das correntes nos ramos. Como que funciona isso? Então vamos aqui olhar esse arranjo aqui, ó. Tá?
Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar aqui nesse arranjo quantos nós e quantas malhas eu tenho. Quantas nós e quantas malhas eu tenho possível aqui. Então, vamos lá. Primeiro vamos olhar aqui pelas malhas. O que seriam as malhas? As malhas são as janelas, né? São as janelas oferecidas pelo circuito. Então você tem aqui uma janela, duas janelas, mas você também teria uma terceira. Você poderia até pensar numa terceira, vou até trocar de cor aqui, ó. Uma terceira janela que seria essa aqui, ó, a externa. Então eu tenho aqui, na verdade, duas janelas, né? Duas janelas e uma malha externa. Então eu tenho três malhas aqui. O número de malhas aqui é igual a 3. Tá? Bom, e quantos nós eu tenho aqui disponível? Se a gente for olhar o desenho, a gente tem o primeiro nó seria esse aqui, ó. Esse seria o primeiro nó, tá? E o segundo nó, considerado aqui no circuito, seria esse aqui, ó, que é o que passa pela tensão de 0 volts. Então a gente tem dois nós, né? Às vezes, normalmente a gente reforça, né, o nó, indicando, fazendo um nozinho mesmo aqui, poder indicar, né? Mas às vezes não está reforçado no desenho, né? Então tem que saber o que caracteriza um nó, o que não caracteriza. Bom, o que vai caracterizar um nó é quando a corrente se divide, né, em mais de duas correntes, tá? Um ponto onde a corrente vai se dividir em mais de duas correntes, tá? Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui, ó? Por que isso aqui não é um nó? Porque a corrente aqui é a mesma, tá? A corrente que circula pela R1 é a mesma corrente que circula pela E1. Então isso aqui é chamado de ramo, esse trecho todo aqui é chamado de ramo, tá? Isso aqui é um ramo do circuito. Assim como esse aqui, ó, também é um outro ramo, e esse aqui é um outro ramo. A gente tem aqui três ramos, a gente tem dois nós, e a gente tem três malhas. Três malhas, tá? Muito bem. Já que estamos definido isso, está definido essa questão, dois nós, três malhas e três ramos, vamos partir aqui para a nossa análise. Como é que eu faço esse método? Qual que é o procedimento? Então tem um roteirinho aqui, que normalmente é o que a gente segue, né? O procedimento para análise das correntes nos ramos é o seguinte: a gente vai associar uma corrente distinta de sentido arbitrário, quer dizer, sentido que você escolhe, em cada um dos ramos do circuito. O segundo passo, esse é o primeiro passo. O segundo passo é indicar as polaridades de cada resistor de acordo com o sentido que você escolheu. Tá? Esse seria o segundo passo. E o terceiro passo é aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões em cada malha independente e fechado no circuito. Então, vamos fazer isso num exemplo para ficar mais fácil aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, esse aqui, esse exemplozinho aqui, que está no livro, tá? Da figura 8.22, é o exemplo 8.9. Então, olha só, para facilitar aqui, foi colocado aqui alguns pontos, né? O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, que são o ponto de interconexões entre os elementos, né? Tanto entre dois elementos quanto três e mais elementos. Bom, a gente já sabe já de antemão que a gente tem aqui dois nós, né, que foi considerado nó. Esse aqui é um nó, né, tudo isso aqui é um nó, e essa parte de baixo aqui também é considerado um nó. Então a gente tem dois nós aqui. A gente tem também duas janelas e três malhas, né? Então você tem essa janela aqui, que é uma malha, essa outra e a externa. Tá? Então, a gente tem três malhas possíveis aqui. Muito bem. Então, seguindo lá o método, o que ele diz? Primeiro, você escolhe um sentido arbitrário para as correntes, para duas, então, para n-1 malhas. Então, como eu tenho três malhas, eu vou escolher duas. Vamos escolher as duas janelas aqui. A janela do lado esquerdo e a janela aqui do lado esquerdo e a janela do lado direito. Vamos escolher essas duas janelas. Então, escolhe um sentido arbitrário. Aqui, o desenho está indicando aqui, ó,
para cada ramo foi escolhido aqui, ó, um sentido arbitrário para a corrente. Então a gente escolheu aqui, esse aqui é o sentido para esse ramo, que é o ramo que vai de C até A, tá? E a gente chamou essa corrente aqui de corrente 1. Aí escolheu esse sentido arbitrário para o ramo do lado direito, que é o ramo que vai de C até A pelo lado direito, e chamou essa corrente de I2, e depois escolheu esse sentido aqui, ó, de cima para baixo, que é o que vai de A até C pelo centro das duas malhas, e chamou essa corrente de I3. Bom, feito isso, vamos para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? A gente já definiu um sentido arbitrário para as correntes em cada um dos ramos. Aí a gente vai percorrer o ramo no sentido da corrente que você escolheu. Então vou pegar aqui, ó, o ramo que vai de C até A, do lado esquerdo, tá? Eu vou percorrer esse caminho feito pela corrente colocando a polaridade. Então olha só que interessante. A fonte de tensão ela já indica a polaridade, então não preciso me preocupar com ela. Ela já tem já o sinalzinho de mais e menos. Então já está posto. Aí depois eu estou caminhando, aí eu cheguei no resistor R1. Eu sempre chego no resistor com potencial maior e saio com potencial menor. Então é sempre uma queda de potencial, né? Eu perco alguns volts em cima do resistor. Então eu chego com potencial maior e saio com potencial menor. E aí cheguei no ponto A, terminou o primeiro ramo, o ramo do lado esquerdo. Vou fazer o mesmo para o ramo central. Partindo aqui de A, tá? Eu vou descer. A hora que eu chegar no resistor R3, ó, no sentido da corrente, a corrente está descendo, né, de A para C. A hora que eu chegar no resistor, o que acontece? Eu chego com potencial maior e saio com potencial menor. Então coloquei a polaridade aqui no resistor R3. Agora eu vou fazer o ramo do lado direito partindo de C até A. Então vamos lá, sai de C, cheguei na fonte de 6 volts, ela já está indicada aqui a polaridade, não preciso me preocupar. A fonte já tem polaridade indicada. Aí a hora que eu chegar no resistor R2, eu chego com potencial maior e saio com potencial menor. Tá? Chego com potencial maior e saio com potencial menor. Então indiquei as polaridades. Fizemos o passo 2, agora vamos para o passo 3. Eu vou gerar as equações de acordo com a lei de Kirchhoff para as malhas. E como é que funcionava isso? Bom, a lei de Kirchhoff para as malhas diz o seguinte, que a somatória dos potenciais dentro de uma malha fechada é igual a zero. Certo? Isso que diz a lei de Kirchhoff para os potenciais, né? A lei de Kirchhoff para as malhas. Diz o seguinte, que a soma dos potenciais dentro de um caminho fechado, de uma malha fechada, é igual a zero. E, então nós selecionamos aqui duas malhas, a malha do lado direito e a malha do lado esquerdo. Podia até chamar aqui essa malha aqui de 1 e essa malha aqui de 2, né? Mas eu não vou nem colocar assim, porque eu sou capaz de confundir esse I com corrente. Tá? Podia até chamar essa malha aqui de A e essa malha aqui de B. Tá? Então vamos percorrer a malha A e a malha B dentro do caminho fechado. O que seria o caminho fechado? Bom, se eu sair de C, eu vou percorrer, saio de C, passo pela fonte de 2 volts, passo pelo resistor R1, depois passo pelo resistor R3 e volto para o ponto C, um caminho fechado. Legal. Então vamos continuar aqui, ó. Aqui na figura 8.23 do problema, né? Tudo aquilo que a gente fez lá na figura anterior já está descrito aqui, ó. Ele chamou, ao invés de A e B, ele chamou de malha 1 de malha 2, né? Em algarismo. Então vamos lá. Já deixou a polaridade, ó, do jeito que a gente fez, colocou as polaridades em todos eles e está definido. Agora vamos fazer aqui a somatória. A somatória na malha, começou aqui pela malha 1, tá? Somatória na malha 1. Então, vamos fazer que nem ele fez aqui na malha 1. Vou fazer aqui em cima para a gente poder fazer junto, ó. A somatória, né, dos potenciais na malha 1, tá? Tá no caminho fechado aqui. Somatória dos potenciais no caminho fechado.
é igual a zero. Então, para a malha 1, a gente vai ter, começando aqui no ponto C, aqui embaixo, ó, então vamos lá, passo pela fonte E1, então é de menos para mais, então a fonte E1 é positiva, então eu vou ter mais E1. Aí depois, a hora que eu passar pelo R1, eu vou de mais para menos, eu estou perdendo potencial. Quanto que eu estou perdendo? Eu estou perdendo o potencial que ficou em R1, então VR1, potencial perdido em R1. Aí depois passo pelo resistor R3, mais para menos, eu estou perdendo o potencial. Menos VR3. E cheguei no ponto C novamente, é igual a zero. Legal. Então, quanto que vale o E1? O E1 vale 2 volts. Quanto que vale... antes de eu fazer isso, vou manter aqui o E1. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, E1. Quem que é o valor de VR1? Né? Quantos volts? Né? Como é que eu calculo VR1? Bom, VR1 é o produto, usando a lei de Ohm, é o produto de R vezes I. Quem que é o R? O R é o R1 e o I é a corrente que circula aqui, que a gente chamou de I1. Então é menos I1 R1. Aí depois, continuando, quem que é o VR3? É o I. A corrente que circula nesse ramo é a corrente I3 vezes o R3. Isso é igual a zero. Legal. Muito bem. Substituindo os valores, então eu tenho aqui 2 volts menos 2 e 1 menos 4 e 3 igual a zero. Então, reparem que eu acabei de gerar aqui a primeira equação de malha. Tá? Essa equação é a equação da malha 1. Tá? Vamos fazer o mesmo para a malha 2 e depois desse arranjo tentar encontrar o valor da corrente 1 e da corrente 2 e 3. Então, olha só, aqui o livro já deixou sistematizado, então ó, aqui, ó, na malha 1, né, somatório das tensões no caminho fechado, então é mais E1 menos VR1 menos VR3 igual a zero, são as quedas de potenciais nos resistores. Bom, para a malha 2, nós vamos ter, se a gente for olhar aqui a malha 2, ó, partindo aqui, por exemplo, do ponto C, né? Então, ó, repare que eu vou circular aqui no sentido horário, tá? Ó, o sentido que eu vou circular é o sentido horário. Independente se a corrente não está concordando com esse sentido, com a corrente que eu determinei no passo anterior, tá? Eu vou percorrer no sentido horário. Então, o que acontece? A hora que eu vier percorrendo aqui no sentido horário, o que acontece? Eu cheguei aqui no resistor R2, ó, eu estou indo de menos para mais. Então, eu estou elevando o potencial, ganhando potencial. Aí, depois, a hora que eu passar pela fonte E2, eu estou perdendo potencial, mais para menos. E aí, eu cheguei no ponto C, continuando, a hora que eu passar pelo resistor de 4 ohms, eu vou de menos para mais. Então, eu estou ganhando potencial. Tá? Então, se a gente for olhar aqui a equação da malha 2, ficou assim, ó, mais VR3 mais VR2 menos E2, tá? Então, seguindo aqui novamente, ó, a hora que eu estou descendo por aqui, o que acontece? Eu ganho potencial no resistor R2, vou perder potencial em E2 e vou ganhar potencial em R3. Por isso que ficou positivo aqui o VR3 e o VR2. Elevou o potencial e perdeu o potencial na fonte. Igual a zero. Muito bem. Agora o que eu posso fazer? Na malha 1, a fonte vale 2 volts. Então, só substituir aqui, ó, por 2 volts. Quem que é o VR1? O VR1 é o produto do resistor R1, que vale 2 ohms, vezes a corrente 1. E quem que é o VR3? O VR3 é o valor do resistor de 4 ohms vezes o I3. Então eu vou substituir os valores. Então vai ficar uma equação com incógnitas que são correntes, tá? Tanto para a malha 1 quanto para a malha 2.
tá? Para as duas malhas. Então, para a malha 2, a mesma coisa. Eu tenho aqui a somatória aqui dos correntes, depois, na hora que eu substituir os valores, então eu tenho 4, 4 e 3, tá? Que é o resistor, aqui, ó, resistor de 4 ohms. Resistor de 4 ohms e a corrente que circula por aqui, por esse ramo do meio, é a corrente I3, mais o resistor de 2 ohms, que é o resistor de R2, que é de 1 ohm, vezes a corrente I2, que é a que circula nesse ramo, e depois menos a fonte de 6 volts, porque eu estou indo da polaridade mais para menos, igual a zero. Muito bem. Fizemos aí para a malha 2. E aí, eu vou pegar, como eu tenho dois nós, eu tenho nó A e nó B, eu vou pegar um dos dois nós e vou fazer a lei de Kirchhoff para as correntes. Então, se a gente for olhar aqui, ó, nesse nó A, por exemplo, aqui no nó A, o que a gente tem? A corrente I está chegando aqui nesse nó, a hora que ela chega aqui, ela vai se dividir. Uma parte da corrente vai virar I3 e outra parte da corrente está virando I2. Tá? Bom, então, só olhando que aí, se eu pensar dessa forma, o I2 estaria negativo. Vamos refazer aqui, ó. Que a gente pode pensar que o I2, vamos olhar por esse lado aqui, ó. O I2 chegando por aqui, chegando aqui no ponto A, ele vai, somado com o I1, que também está chegando por esse lado, os dois formam o I3. Certo? Então, ó, a somatória das correntes que chegam no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. Tá? Então, é isso que diz a lei de Kirchhoff para as correntes. A somatória das correntes que estão chegando é igual à somatória das correntes que estão saindo. Ou então, poderíamos dizer, ou de outra forma de escrever, é dizer o seguinte, que a somatória das correntes que chegam num nó é igual a zero. Se eu somar tudo que entra, tudo que sai, tem que dar zero. Aqui nesse caso, está chegando I1 e I2 e está saindo I3. Então, I1 mais I2 é igual a I3. Eu posso aplicar a lei de Kirchhoff para esse nó aqui embaixo? Até poderia, tá? Mas é a mesma equação. Tá? Então, não tem validade matemática e não tem vantagem matemática nenhuma. É a mesma equação invertendo os valores. Por quê? Porque seria I3 é igual a I1 mais I2. É a mesma equação invertida. Certo? Muito bem. Agora o que eu posso fazer? Vou aplicar aqui, ó, o passo 4 é aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes. Certo? O passo 5 é juntar as equações. Então agora a gente tem aí, a gente tem três incógnitas, né? Quais são as incógnitas? O I1, I2 e I3. I1, I2 e I3. A gente tem três incógnitas e agora a gente tem três equações. Duas equações são de malha e uma equação vem das correntes. Tá? Então, arranjando aí as equações, então a gente tinha lá a primeira equação, 2 menos 2i menos 4i3 igual a zero. A segunda equação era 4i3 mais i2 menos 6 igual a zero. E a terceira equação é i1 mais i2 igual a i3. Vamos arranjar isso, né, arranjar isso de forma mais organizada. O que seria isso? Vamos colocar na sequência i1, i2 e i3 e depois da igualdade todos os valores de tensão das fontes. Então como é que fica? A primeira equação, quanto que é o valor do I1? Bom, o I1 vale, o coeficiente dele, o número que multiplica o I1 é 2, né? Tá aqui, ó, 2. Então ficou assim, ó, eu passei tudo pro segundo membro, né? Então ficou 2 e 1. Aí tinha, nessa primeira equação tinha valor de 2? Não tinha, então mais 0 e 2, mais 4 e 3, né? Eu passei o menos 4 e 3 para o outro lado da equação. Então, mais 4 e 3, tudo isso igual a 2. O 2 ficou do outro lado. Então, rearranjando, então ficou assim. Então, a gente tem aqui
2 e 1 mais 0 e 2 mais 4 e 3 igual a 2. Essa é a primeira equação. A segunda equação pode ser reescrita de que forma? Aqui, ó, a segunda equação. Eu tenho, quanto eu tenho de 1 aqui? Não tem nada de 1 na segunda equação. Quanto que eu tenho de I2? Eu tenho 1 e 2. Então, escreve aqui 1 e 2. Quanto que eu tenho de I3? 4 e 3. E quanto que eu tenho de fonte? Passa os 6 volts para o outro lado, 6 volts. Tá? Então, tá aí a segunda equação. E a terceira equação, I1 mais I2 menos I3, passei o I3 para o primeiro membro, é igual a zero. Tá? Então, temos as três equações, três incógnitas. Colocado dessa forma, eu posso escrever de forma matricial. E qual que é a vantagem disso? A forma matricial, ela vai pegar só os coeficientes das incógnitas, né? Os coeficientes de 1 e 2 e 3 para cada equação, e quanto isso é igual. Tá? Bom, e aí eu posso usar o recurso para solucionar sistemas de equações. Você já viu na matemática, tem várias formas de resolver. Aqui, uma das formas mais fáceis é por determinante. Só relembrando, como é que eu faço para usar o determinante? Para determinar, por exemplo, a corrente I1, o que a gente tem que fazer? A gente pega os coeficientes todos, né, da matriz coeficientes, certo? E eu vou substituir na coluna do I1, eu substituo a matriz igualdade, a matriz da igualdade. Tá? Então, reparem que aqui, ó, no lugar da coluna do I1, eu coloquei os valores das fontes, né, da matriz igualdade. E o restante eu mantive, ó, 0, 0, 4, 1 e 4, 1 e menos 1, do jeito que está a matriz coeficiente. Beleza. Isso vai determinar o I1. Então, quando eu quero determinar I1, eu substituo a coluna do I1 pela matriz igualdade. Muito bem. Feito isso, eu vou dividir esse determinante pelo determinante da matriz de coeficiente. Então, aqui no denominador fica a matriz de coeficiente. Tá? Então, quem que é a matriz de coeficiente? 2, 0, 4, 0, 1 e 4, e 1 e 1 menos 1. Tá? Muito bem. Se eu dividir agora o determinante do numerador pelo determinante do denominador, eu vou encontrar o valor de I1. Tá? Já falo sobre esse sinal negativo. Bom, o mesmo posso fazer para o I2. Mesma coisa, só que agora, reparem que para determinar o I2, o que a gente fez? A gente substituiu aqui, ó, no lugar da coluna do I2, eu coloquei o valor da matriz da igualdade. Tá? E mesma coisa, e dividir isso pelo determinante, ó, aqui foi chamado de D, né? Chamou de D. É o determinante dos coeficientes, né? 2, 0 e 4, 0, 1 e 4, 1, 1 e menos 1. E o valor de I2 vai dar 2 amperes. E para encontrar o I3, mesma coisa. Só que agora na coluna de 3 eu substituo a matriz de igualdade, tá? Dividido pelo determinante dos coeficientes. Então a gente encontrou. Aqui só tem um detalhe que o I1 deu negativo. O que isso significa? Bom, significa que no nosso desenho, né, na nossa suposição inicial do sentido da corrente, o I1 ele não tinha esse sentido que a gente escolheu, porque era um sentido arbitrário, né? Ele não tem esse sentido. Tá? Na verdade, ele caminha no sentido contrário. É só isso. Tá? Então, a gente escolheu o sentido indo de C para A, pelo ramo do lado esquerdo, e na verdade a corrente I1 vai de A para C no ramo do lado esquerdo. Tá? As outras correntes deram positivo, então o sentido está correto. Então essa é a primeira análise. O que a gente usou aqui? A gente usou as duas leis de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff para malha e a lei de Kirchhoff para corrente. Então só recapitulando, como que a gente fez isso? Como que a gente fez isso? Olha só. Recapitulando. Vou colocar aqui de novo, ó. Deixa eu ver se tem aqui sem desenho aqui.
Vou pegar aqui, ó, o exemplo de novo, tá? Primeiro que a gente faz é escolher um sentido arbitrário para as correntes. Primeiro passo. Então, foi escolhido aqui o sentido que está indicado aqui em azul. Ah, eu posso escolher esse sentido? Você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Você pode escolher qualquer sentido, tá? Esse sentido arbitrário só serve para poder determinar a polaridade de cada um dos elementos. Então escolhe o sentido, beleza. Aí eu vou pegar aqui, como eu tenho 3 malhas, né? Volto a dizer, eu tenho 3 malhas, ó, essa é uma malha, essa é outra malha e a malha externa, tá? São 3 malhas, eu posso escolher 2. Normalmente a gente escolhe as 2 janelas, essa e essa. Escolhe as janelas que é mais fácil. Não vai pegar a externa, né, porque acaba gerando equações meio complicadas, tá? Mais fácil de errar. Então pega sempre as janelas que sempre dá certo. Tá? Vamos pegar, se tem 3, vamos pegar as 2 janelinhas aqui. Tá? Vamos chamar aqui essa malha aqui de 1 e essa malha aqui de 2. Tá? Muito bem, aí que eu faço? O primeiro passo, eu coloquei o sentido da corrente. Coloquei o sentido da corrente I1, o sentido da corrente I2, que é na malha do lado direito, e no ramo central eu coloquei o I3. Legal, coloquei as correntes em todos os ramos, e aí eu vou percorrer cada ramo no sentido da corrente que eu escolhi. Então, percorrendo, a hora que eu passar por um resistor, o que eu vou fazer? Eu sempre chego com potencial maior e saio com potencial menor. Então, isso aconteceu aqui no R1, isso vai acontecer aqui no R3, ó, chego com potencial maior, sai potencial menor. Isso vai acontecer aqui no R2, também no sentido da corrente, chego com potencial maior, sai potencial menor. Bom, feito isso, eu já estou preparado agora para percorrer as malhas, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente escolhe um sentido para percorrer essa malha no caminho fechado. A gente escolheu o sentido horário para as duas. As duas eu vou percorrer no sentido horário. Aí isso não tem nada a ver com o sentido da corrente que eu determinei no passo 1. Tá? Vamos percorrer as duas no sentido horário. Então, fazendo isso, percorrendo no sentido horário, o que vai acontecer? Se eu partir aqui do ponto C, por exemplo, ó, que é o ponto de 0 volts, né, que tem a referência, o que vai acontecer? Eu vou passar aqui pela fonte, vou ganhar 2 volts. Então, eu vou fazendo a malha 1 aqui, ó, para a malha 1. Vou ganhar 2 volts. Aí vou passar por R1, eu vou perder, ó, mais para menos. Estou perdendo quanto? 2 ohms vezes I1. Estou perdendo 2 e 1. E depois, a hora que eu passar por R3, mais para menos, eu estou perdendo quanto? 4 ohms, e a corrente aqui é o I3. Beleza, cheguei no ponto C, isso aqui é igual a zero. Essa é a equação da malha 1. A equação da malha 2, vamos partir aqui também do ponto C. Partindo do ponto C, agora eu vou passar pelo resistor, ó, vou partindo no sentido horário, tá? Passo pelo resistor R3, de menos para mais, eu estou ganhando potencial, menos para mais, estou ganhando potencial de quanto? De 4, qual que é a corrente? I3. A corrente nesse ramo aqui é I3. Aí depois, vou passar pelo resistor R2, menos para mais, eu estou ganhando potencial de novo, de quanto? De 1, e a corrente aqui é corrente I2. Aí depois, eu passo pela fonte E2, mais para menos, eu estou perdendo potencial, de quanto? De 6 volts. É igual a zero. Legal. Essas são as duas equações de malha, tanto da malha 1 quanto da malha 2. Bom, feito isso, tinha 3 malhas, eu posso usar 2 malhas. Agora eu tenho 2 nós, eu posso usar uma equação de nó. Tem o nó A e o nó C. Vamos usar aqui, por exemplo, o nó, que foi feito no exemplo, o nó A. O que está acontecendo? Está chegando a corrente I1, está chegando a corrente 2 e está saindo a corrente 3. Então eu posso dizer que I1 mais I2, mais I2 é igual a I3. Então está aqui a terceira equação. Equação 1, equação 2, e essa aqui seria a nossa terceira equação. 3 equações, 3 incógnitas. Quais são as incógnitas? I1, I2 e I3. Aí a gente vai resolver isso por determinante. Né? Eu posso só resolver por determinante?
Não, você pode resolver por substituição também, né? Por sistemas lineares. Aí vocês ficam à vontade, dá para resolver por várias formas. A forma mais fácil é fazer por determinante, tá? Treina de novo lá determinante, como é que calcula determinante com 3 colunas? Com 2 colunas é o mais fácil, né? Quando você tem um determinante com 2 colunas é o mais simples, tá? E a gente vai ver essa simplificação, porque se a gente olhar bem, a gente já sabe que o I3 é o I1 mais o I2. Então toda vez que aparecer I3, ao invés de eu escrever I3, eu posso já no lugar colocar I1 mais I2, tá? Então eu posso colocar aqui ó, no lugar desse I3 e no lugar desse I3 exatamente esse valor, I1 mais I2. E fazendo isso, eu vou ter uma matrizinha com 2 incógnitas. Eu já excluí de cara o valor de 3. Tá? Fazendo isso, então fica mais simples, porque eu posso já excluir o valor de 3 do meu determinante. Tá? Então, se a gente fosse fazer o determinante aqui, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, o I1 vai ser igual. Quem que seria o determinante, já que eu excluí o I3, eu substituí, no lugar do I3 eu coloquei I1 mais I2. Então seria aqui, ó, menos, na primeira equação, né? Eu teria menos 4 e 3. Menos 4 e 3 seria o quê? Seria menos 4 e 1, menos 4 e 2. Tá? Vou juntar o I1, que já tinha na equação com o I1 que veio do segundo membro. Então você teria menos 2 e 1, menos 4 e 1. Né? Seria menos 6 e 1. Então eu vou mostrar aqui essa forma mais simplificada, que foi feita aqui na solução 2. Então olha só, eu posso, já de cara, para simplificar o problema, ao invés de escrever o I1 e o I2, desculpa, o I3, eu posso colocar no lugar, né, o I1 mais I2. Então fica assim, menos 2 I1 menos 4 que multiplica I1 mais I2, porque é o valor de 3. Tá? E o que vai acontecer na segunda equação? A mesma coisa. Né? Como era 4 e 3, no lugar do I3 já coloco I1 mais I2. Bom, feito isso, o que vai acontecer? A hora que eu rearranjar os valores, eu vou ter aqui, ó, menos 6 e 1, menos 4 e 2 é igual a menos 2. E vou ter 4 e 1 mais 5 e 2 é igual a 6. E aí, olha só, a nossa matrizinha, né, coeficiente ficou bem menor, ficou 2 por 2. E matriz 2 por 2 é mamão com açúcar para resolver, né? Por quê? É só multiplicar em cruz. Então, para encontrar o valor de I1, vai ser o quê? Então, novamente, ó, eu quero encontrar o valor de I1. No lugar da coluna do I1, vou colocar a matriz igualdade. Tá? E a outra eu mantenho. Menos 4, 4 e 5, eu mantive. Tá? E depois, no lugar da matriz, e aí no denominador, vamos colocar aí a matriz. Aqui está com um problema aqui com o valor, né? Ah, tá. É porque ele era todo negativo. Entendi. Era menos 6 menos 4 igual a menos 2. Então multiplicou a equação inteira, fez a equação inteira vezes menos 1. Tá? Multiplicou a equação inteira por menos 1, vezes menos 1 aqui. Tá? Então invertiu a equação inteira. Então ficou 6 e 1. Aqui tem um errinho aqui, ó. É mais 4, né? Mais 4 e 2, mais 2 e 2. Aí ficou certo. Tá? Então tem um errinho aqui no livro, no sinalzinho aqui no meio. Muito bem. Então, no lugar da coluna do I1, eu substituo a matriz igualdade. E no denominador eu coloco a matriz coeficiente, 6, 4, 4 e 5. Aqui é mais fácil, né? Matriz determinante de 2 por 2 é o mais simples, é só multiplicar em cruz, né? Então fica 2 vezes 5, 10, menos 6 vezes 4, 24. Menos 24
e dá aí o mesmo valor menos 1. E faz o mesmo para outra equação, vai encontrar, ops, não sei onde foi parar aqui, a segunda, tem aqui a segunda, tá? Faz o mesmo para o I2, vai encontrar o 2, e depois, para encontrar o I3, eu posso voltar na equação das correntes, né? I3 é I1 mais I2, vou encontrar o valor de I3. Então, os problemas quando são de ordem 3 por 3, tá? E você tem uma equação de corrente, já dá para você substituir esse valor de corrente e você fica com ordem 2 por 2 e fica bem fácil determinar o valor das correntes em cada ramo. Tudo bem? Bom, eu vou deixar proposto alguns exercícios sobre isso, tá? E logo mais eu passo o segundo método, que é o método das malhas geral, tá? Valeu!